Fala pessoal, hoje no Você Podcast um convidado especial. Você quer saber o que a gente vai falar? Fica aqui, não sai não, hein? Estamos aqui mais uma vez para gravar um episódio do Você Podcast. A brincadeira acabou, porque hoje estamos aqui com Fernando Leles, ex-atleta, meu professor de musculação atualmente, e para mim é uma grande satisfação, Leles, ter você aqui. Quero que você se apresente aí pra gente. Então, pessoal, boa noite a todos vocês. Estou muito feliz pelo convite aqui do meu amigo, meu atleta Jaime, e muito grato, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade de poder falar um pouco da minha história, né? Então é isso aí, hoje estou aqui convidado e vamos bater um papo. Sim, tem uma frase, né, do eterno Ayrton Senna, que ela diz assim, que trabalhei muito para chegar ao sucesso, mas não aconteceria nada se não fosse por Deus, se não fosse Deus. Então, esse podcast de hoje, o tema principal dele, o tema-chave dele é esporte e espiritualidade. Como vocês sabem, a gente vem procurando unir o crescimento pessoal junto com o crescimento físico. Não adianta querer crescer fisicamente, querer crescer espiritualmente, querer crescer fisicamente de forma separada. Nós somos uma casa de 4 cômodos, um físico, um mental, um espiritual, um emocional, e temos que manter todos arejados, visitar cada um todos os dias e assim continuaremos, né, a ter uma vida mais saudável. Então, meu irmão, me diga aí como foi assim a sua chegada no esporte, como foi que você decidiu ser Fernando Leles, que foi conhecido aqui em Feira de Santana como um grande atleta, foi para fora do país, né, chegou a ser campeão, chegou a ter academias, chegou a ser referência no esporte, no fisiculturismo. Como foi que surgiu esse Fernando Leles? Você nasceu em Feira? Então, eu não nasci em Feira, eu nasci em uma cidade aqui do interior da Bahia, por nome Várzea da Roça. Várzea da Roça. Próximo de Mairia, depois de Capim Grosso ali. E aos 4 anos de idade, minha mãe veio para Feira de Santana. Então, minha mãe com 2 filhos, né? Eu sou do meio, agora teve o terceiro. E minha mãe decidiu vir para Feira porque ela queria oferecer uma oportunidade melhor para os filhos dela. Então, chegamos em Feira, eu tinha 4 anos de idade. E comecei a trabalhar, começamos a lutar ali, uma mãe solteira, né? E quando eu comecei a trabalhar aqui no centro da cidade, numa lanchonete, então esse foi o motivo por qual eu comecei a fazer musculação. Olha só, eu comecei a trabalhar nessa lanchonete aos 15 anos. E aí na lanchonete, você sabe, rola coxinha, rola umas guloseimas, né? E eu comecei a engordar. E eu sempre fui um pouco vaidoso, né? E aí quando eu vi ali, rapaz, eu falei, rapaz, eu tenho que fazer algum esporte, senão eu vou engordar. E aí aos 15 anos, eu procurei uma academia. E na época minha mãe ficou preocupada que eu não iria crescer. Porque tem essa... Sim, né? Até hoje algumas pessoas têm essa visão, né? Essa visão. Que a musculação atrapalha o crescimento, né? E aí, inclusive, ela pediu a um amigo meu para falar comigo, que não era para me matricular e tudo. Mas eu já trabalhava, já tinha um salário. Então, eu me matriculei na academia ali entre os 15 e 16 anos. E eu comecei a treinar por isso, porque eu não queria engordar. Então, esse é o objetivo que eu comecei a fazer a musculação. Ou seja, comer coxinha e não engordar. Comer pastel e não engordar. Exatamente. Já começou de forma inteligente, fazendo um bom cálculo, né? Pelo menos o do uso e gasto. Pelo menos, exatamente. Uso e gasto. Então, eu já tive, né? Já foi sagaz. Então, eu falei, já que eu tô comendo esse negócio aqui, eu tenho que fazer uma academia, senão eu vou engordar. E aí, eu comecei a treinar. E aí, rapaz, eu comecei a ter resultado rápido, né? Deus me deu uma boa genética e eu comecei a evoluir e comecei a competir aos 20 anos, já comecei a disputar campeonato aqui na Bahia. Mas quem foi que falou assim pra você de competição ou você que viu ali, gostou, achou legal e decidiu? Então, na academia eu comecei a ver os caras fortes, né? E aí eu me espelhei nos caras, eu comecei a treinar cada vez mais forte, fui evoluindo, conheci um amigo meu que competia, aí eu colei com ele, o Ronaldo, né? Aí eu comecei a me interessar pelo esporte competitivo. E aí disputei 2 campeonatos regionais aqui na Bahia. E cheguei a ganhar o campeonato, inclusive. E daí começou
a minha carreira como fisiculturista. E eu servi o exército, tá? E quando eu saí do exército, Jaime, eu tava com essa ideia fixa na minha mente. Eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu vou ser fisiculturista. No exército você já era grandão? Já entrei no exército grandão. Inclusive, não foi bom e não foi. Por quê? Quando chegava os caminhões de mantimentos... Era o malhado. O sargento, tudo é malhado, chama o malhado. O sargento já ia direto na companhia, na CCS, companhia de comando de serviço, para atrás do soldado Leles. E aí, meu irmão, eu falei, sargento, toda vez que o senhor me chama, bora, Leles, levanta aí, chama mais 2 soldados aí, vai descarregar chegar os mantimentos, né? Então, no exército, eu já entrei forte no exército. E aí, quando eu saí do exército, que eu dei baixa, eu já saí com essa ideia na minha mente que eu ia me tornar um fisiculturista. Entendeu? Entendi. E aí você foi entrando no esporte. Eu quero saber assim, além do fator ser grande, o que foi que te motivou a praticar o esporte? Qual o aspecto do esporte? Não apenas por ser fisiculturismo, mas o esporte. Ele desenvolveu alguma coisa em você? A prática de um esporte? Então, o esporte para mim foi fundamental. Foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque eu morava na periferia, um bairro da periferia, e lá o que? É droga, cachaça, aquele ambiente. E por eu começar a fazer um esporte, me tirou daquele ambiente. Então eu praticamente não fazia parte daquele ambiente. Minha rotina era o quê? Trabalhar, estudar e academia. Eu cheguei a fazer boxe no horário de almoço, nós fazia musculação no horário de almoço, e depois do trabalho eu ia pro boxe. Então, minha vida era isso, era trabalhar e atividade física. Então, o esporte, eu vejo como se foi uma ferramenta que me manteve distante da bebida, da droga, né? E aí, aos 21 anos de idade, foi quando me surgiu uma oportunidade de ir para fora do país, aos 21 anos de idade. Por quê? Quando apareceu essa oportunidade para ir para fora do país, como eu tinha esse sonho de me tornar fisiculturista... Para qual país? Para a Itália. Eu fui para a Itália, com 21 anos de idade, tá? Então, o fisiculturismo, eu sabia que é um esporte caro e eu não tinha recursos financeiros para bancar esse esporte. E quando surgiu um convite para eu ir morar fora em outro país, eu vi que através daquela oportunidade ali, eu iria realizar o meu sonho, que era me tornar fisiculturista. Então, só pegando um gancho no que você falou anteriormente, aqui vai um recado aqui para os pais. Façam seus filhos, orientem, melhor dizendo, seus filhos a fazerem atividade física. Porque a atividade física é o melhor meio de inserção social. De você trazer o seu filho para um ambiente bom. Hoje mesmo eu fui no jiu-jitsu, disciplina, entra no tatame, fala com o mestre, fala com os mais graduados primeiro, e na vida a gente vai vendo o quanto isso é importante. Na hora de sair do tatame, coloca a sandália. Na hora de sair do tatame, coloca a sandália para poder ir beber água, não sujar o chão, para quando voltar pro tatame não sujar o ambiente. Então isso é muito importante, é disciplina. Musculação, eu treino com Lely 5 horas da manhã. Tenho que acordar 4h20, para mim tá sendo uma novidade. Eu gostava de treinar... Aí, por que eu falo gostava? Porque agora eu gosto de treinar no horário que eu tô treinando, 5 horas da manhã. Gostava de treinar 11 horas da noite, 10 da noite. Então pra mim, tanto fazia, tanto fez. Qualquer hora do dia era a hora. Agora pra mim a melhor hora é 5 horas da manhã. Então a disciplina tem mudado em acordar cedo, tem mudado alguns aspectos no meu dia, né? Então, quando a gente chega ao esporte, como você vem falando, a gente vai buscar crescer de algum modo. Você buscou crescer dentro do fisiculturismo. Isso foi uma coisa muito boa, porque de certa forma agregou na sua vida conhecimento, você viajou, né? Então, com certeza o Lelis, ele começa a crescer dentro do esporte também. E eu quero saber de você uma coisa, né? Ou duas, quantas você quiser falar, que você tem até hoje desse momento com você, do esporte, o que o esporte trouxe pra você e que você hoje coloca na sua vida, e depois fala pra gente como foi a chegada lá na Itália. Certo. Então, o mais importante que o esporte traz na vida de qualquer pessoa é a disciplina. O ser humano, se ele não tiver disciplina, ele tem uma vida bagunçada e não consegue alcançar os objetivos. Então, a musculação, para você chegar a um resultado, você alcançar uma meta. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a treinar, o meu sonho era ter 40 de braço. E aí, como eu ganhava um salário mínimo, então o dinheiro era contado ali. Então, eu comecei a falar assim, ó, vai dar para eu tomar um Durateston por mês.
Esse assunto do anabolizante, né? Entra aí, pode ir falando, pode ir falando. Então, aí eu falei, ó... Se for fazer a lista, foi muito que tomou? Tomou muito? Foi. Porque eu comecei a tomar antes dos 20 anos, né? Ali com 18 anos, 17 para 18 anos já comecei a tomar. Era Durateston, né? Era glicose também. Eu chegava na farmácia Silva naquela época e botava o elástico aqui, era 10 ml de glicose, porque me falaram que ajudava a ficar forte. Dava um gás. Dava o gás. Então, imagina 10 ml de glicose na veia. Você que é nutricionista, rapaz, ficava vendo estrela, Levanta o bêbado. Chegava na academia, só os melhores, explodindo. Então, assim, aí eu fazia conta. Reserva de glicogênio lá em cima. Muito tecido muscular, muita glicose. Né? Então, esse conjunto de glicoses, essa corrente de glicoses, forma o glicogênio, que é a energia muscular. Então, você chegava arrepiando, pegava peso, destruía tudo e o Fernando Leles sendo construído. Sendo construído. Né? E a brincadeira acabou. Exatamente. Então, ali eu comecei, rapaz. Então, eu cheguei aos 40 de braço. Aí, quando eu cheguei aos 40 de braço, eu falei, ó, cheguei aos 40... Dá pra chegar nos 42. Então ter 40 de braço é que nem ganhar o primeiro salário. Você já quer ganhar o segundo. É isso. Então você já vai colocando metas, né? Então quando eu cheguei nos 40, aí eu vi que dava pra ir pra 42. E assim é na nossa vida, né? Você almeja chegar no patamar de vida. Seu sonho é ser um nutricionista famoso no Brasil inteiro. Então você tá numa caminhada e você vai chegar lá. Porque a disciplina, você é um cara disciplinado, você consegue focar, né? Você consegue dar o seu melhor no treino. Eu vejo que você dá o seu melhor no treino ali. Então, quando você traz isso para o profissional, para buscar conhecimento, com certeza você vai chegar em lugares altos. Mas tudo parte da disciplina. Então, o esporte trouxe isso na minha vida, trouxe a disciplina. Então, depois que eu fui para a Itália, com 20 anos de idade, eu cheguei na Itália com 20 anos de idade, e lá eu conheci um campeão. Então, isso é muito importante. Quando você conhece uma pessoa que tem experiência, e uma pessoa que está disposta a lhe ajudar, trazendo aquele conhecimento, lhe ajudando. Então, eu tive essa... Foi um presente de Deus na minha vida. Foi um presente. O nome dele é Raffaele Morandini, campeão italiano, o cara é fera. Praticamente tudo que eu sei da musculação, de dieta, de anabolizante, tudo que eu sei, eu aprendi com ele. Qual é a faixa etária dele? Ele é 5 anos mais velho que eu. Então, hoje ele tem 50 e poucos anos. Você não tem contato com ele? No WhatsApp, eu tenho o WhatsApp dele. Né? Eu fiz aniversário há alguns anos atrás, foi até no dia que nós demos o nosso testemunho no jantar da Donep, e minha esposa fez uma surpresa para mim. Ela gravou um vídeo, eles me dando os parabéns, dando os feliz aniversário. E eu fiquei muito feliz porque, assim, é uma família que eu construí lá na Itália, né? Que é a Raffaele Morandini e a esposa, a doutora Carmen. Então, Jaime, essa mentoria, na verdade, ele chegou para mim assim e falou assim, Fernando, né? Ele falou, Fernando, eu tô procurando um parceiro de treino. Você quer treinar comigo? Imagine você estar com fome e a pessoa chega e lhe oferece um prato de lasanha, uma coisa bem gostosa para você comer. Você vai falar, pai, eu quero. Então, assim, ali abriu as portas para mim, né? A gente começou a treinar junto todos os dias, velho. Eu e Raffaele Morandini. Quem chegava primeiro, um esperava o outro, entendeu? E aí eu comecei a evoluir. Eu me alimentava tudo errado. Eu comia muito, mas eu não comia da forma correta. Né? Então lá... Por exemplo, assim, ó, eu comia 10 ovos, eu comia na panela. Eu preparava o macarrão, eu botava o macarrão na panela ali, praticamente um pacote de macarrão, e eu jogava 10 ovos cozidos dentro da panela e eu comia. E aí eu conversando com ele falou assim, não, você vai comer 10 ovos, mas você não precisa comer as 10 gemas. Você pode tirar pelo menos 5 ou 6 gemas e comer mais clara do que gema. Fica mais limpo. Mais limpo. A proteína. Né? Mais limpo. Então ele começou a ajustar a minha dieta. E aí, chegar num certo momento, ele falou assim, Fernando, ó, você tem potencial. Se você quiser, eu vou te preparar para você competir. Aí eu falei, tá bom, eu quero. Só que aí é o seguinte, ele trouxe a dieta para mim, e quando eu olhei a dieta, eu falei, eu não vou conseguir fazer essa dieta. Por quê?
porque era muito restrita. Era muito restrita, né? Era enxuta. Por exemplo, eu lembro assim, o lanche da tarde era iogurte desnatado com whey protein. À noite era só um peito de frango com brócolis. Então, assim, eu tava puxado a comer muito. Eu tava crescendo muito, brother. Eu tava crescendo muito. Mas aí ele passou essa dieta. Aí você se viu o quê? Você se viu um elefante tendo que virar um ganso. Um ganso. Então, afinando. Foi um desafio pra mim. Foi um desafio. Mas aí, sabe o que aconteceu, Jaime? Eu comecei a fazer dieta. Rapaz, e foi impressionante, velho. Que não foi como você esperava. Rapaz, eu comecei a fazer dieta e em pouco tempo eu percebi meu corpo, meu físico mudando, velho. E isso me motivou, esse resultado que eu tive me motivou a continuar. Aí eu falei, rapaz, eu consigo. Nada é mais motivador do que o resultado. Quando a gente decide melhorar a nossa vida, a gente tem que esperar o resultado. Exatamente. Quando a gente vê, acredita que existe um resultado melhor até do que aquele que já alcançamos. E aí persistimos no caminho. Exatamente. A perseverança, você perseverou. E um período assim de 30 dias, mais ou menos, na dieta eu continuei. Quando eu vi o resultado, aí eu falei, esse é o caminho. E aí eu fui. E eu cheguei, só você deu. E aí a gente tá querendo saber assim, anabolizante, tomou mais nesse período aí? Aumentou do que o que tomava no Brasil? Não, você é doido, não tem nem comparação, velho. Lá os caras tomam muito anabolizante. Eu aqui não tomava nada. Eu pensava que eu tomava uma Durateston por mês. E a qualidade do anabolizante de lá era top, na época, porque hoje a gente pura. Sabe que tem, né? Um transporte mais eficiente. Exatamente. Não, eu lá tomei o que tinha de melhor. Não tinha negócio de ortomolecular não, viu, gente? Era não. Na veia. Era o puro. Era pelo sangue. Pelo sangue no sentido que eu digo, pelo conhecimento intrínseco da pessoa ali que praticava o esporte. Não tinha conhecimento assim, com embasamento científico, né, tão forte. Era mais a prática, o que funcionava na prática. Exatamente. E aí quando ele me montou meu ciclo, né? E ele falou, e o valor, ele me deu o valor. Aí eu peguei o valor em dinheiro, dei a ele e ele trouxe. Tipo assim, mais ou menos 20 Winstrol, aqueles Winstrol branca, né? A origem, aquele leitinho branco. Então, tipo assim, 20 Winstrol e 20 Durateston. Que era o Enatato, era o Sustanol. Tinha trembolona, que tem muita gente tomando trembolona hoje. Já tinha trembolona? Não, lá não tinha ainda não. Não tinha ainda não. Durateston tinha. Então quem quiser tomar Durateston pode ir pra Itália que lá não vai faltar. Não, tô brincando. Não vão. Esquece. Esquece. É só resenha. Então, meu irmão, quando ele montou meu ciclo, que eu vi aquela quantidade de anabolizante, eu falei, rapaz, esse negócio aqui é a Vera, né? É a Vera. Só pra gente não deixar pra falar isso depois, pra todo mundo entender o contexto. Hoje você toma anabolizante, não precisa contar a história agora, mas você hoje toma anabolizante? Não. Pronto, hoje ele não toma. Hoje então não tomo. A gente tá contando aqui a história. É história. Isso é uma história, tá? Pra gente entender... Do começo da minha carreira. Do começo da carreira, pra gente entender, a gente vai chegar, a gente tá falando de esporte e espiritualidade. Então o esporte, muitas vezes, a gente... pode, né, escolher utilizar algum método que muitas vezes distancia da nossa escolha, vamos dizer assim, espiritual, vamos dizer. Quando ganha o conhecimento espiritual, a pessoa pode simplesmente mudar, ela pode achar que aquilo é ruim, assim como beber para a pessoa pode se tornar ruim, como fumar pode se tornar ruim, por um autoconhecimento, por um motivo espiritual, e aí o Lelis vai falar mais sobre isso pra gente um pouquinho à frente aqui. É isso aí. Pode continuar. Exatamente. Então, eu comecei aquela preparação. E aí, como eu tava falando, né? Eu cheguei lá em 96. Só pra você ter ideia, em 98, 2 anos depois, eu já estava nos palcos competindo, velho. Em 2 anos, o cara transformou meu físico. Depois, tem as fotos aí. E eu disputei 3 campeonatos. E 2 eu não ganhei. E eu ganhei um campeonato na Itália. Um Gran Prêmio. 2 anos treinando com ele.
e eu já tava ganhando campeonato lá na Itália. Qual a sensação, Lelis, de ganhar um campeonato? Existe o campeonato da vida, né? A gente vence as batalhas dia após dia. Isso, quem tem todos os família, a dias. criação dos filhos, Todos quem os tem dias. esposa, o relacionamento. Tudo isso pode ser um campeonato também. Mas esse campeonato aí, quando você ganhou, qual foi a sensação? O primeiro campeonato? Foi na Itália. Foi na Itália. Lá na Itália. Então, assim, foi fantástico. Eu fiquei, sabe, quando você tem um cara assim que lhe dá a direção, que lhe ensina o que fazer, como fazer, e você segue, porque assim, ó, sabe o que acontece hoje com muitas pessoas? Tem um cara assim que tá lá em cima, um cara que tem conhecimento e chega pra você e fala assim, ó, você vai fazer isso, isso e isso, você vai comer isso, vai comer aquilo, você não vai comer, você não vai beber. E quando você ouve o seu treinador, o seu preparador, você confia nele, na capacidade dele e você segue, o resultado é certo. Só que tem pessoas que você fala, você orienta e a pessoa, sabe, aí pergunta a você, depois pergunta a outro e acaba não segue ninguém e faz pela sua própria cabeça e dá errado. Então bora criar uma frase? Bora. A confiança é o caminho do resultado. A soberba e a dúvida é o caminho da ruína. Exatamente. Não pode ter dúvida. Você tem que confiar e acabou. Então, eu confiei nele. Eu confiei no que ele botou para eu fazer. Então, eu segui tudo direitinho, meu irmão. Segui tudo à risca. E o resultado foi vitória. E eu cheguei lá, velho, e o meu físico transformado. Encaixou tudo, a dieta, a desidratação, o carb-up, tudo. Quando eu cheguei lá, meu físico transformado, eu ganhei o campeonato. Só pra você ter ideia, o meu treinador, ele vive em dieta o ano inteiro, velho. E eu tava na dieta ali pro campeonato, mas eu gosto mesmo de comer. E aí eu cheguei assim e falei, Rafael, você vai comer uma pizza comigo, a gente vai comemorar, você vai comer pizza comigo. Foi difícil pra convencer ele pra comer essa pizza comigo, entendeu? Só pra você ter ideia do nível. Eu nunca conheci uma pessoa como ele. O cara é 100% focado. A dieta pra ele não é dieta, é normal. É vida. É normal, ele é normal. Lifestyle. Ele é normal. Ele não come bobagem. Eu tive a oportunidade de ir várias vezes na casa dele, jantar lá com ele, com a esposa dele. Velho, ele é assim o ano inteiro. Então, ele é um exemplo para mim. Ele é um exemplo para mim de determinação, de disciplina. Então, eu me espelho muito nele no aspecto da disciplina, da dieta, do treino. Só pra você ter ideia, tudo que ele fez, ele chegou no topo. Só pra você ter ideia, ele era maratoneiro, ele corria maratona na Itália. Ele chegou na seleção italiana de maratona. 47 quilos ele pesava. 47 quilos. Aí ele correndo, se machucou, parou de correr, ele foi pro pedal. Aquele ciclismo de velocidade. Sim. Campeão italiano, top. Aí caiu de bicicleta, se machucou, decidiu começar a fazer musculação. O cara pesava 47 quilos, velho. O cara, isso aqui, 1,69 de altura. Meu irmão, o cara foi pra 90 quilos de músculo. O cara passou de 47 para 90 de músculo. O cara fazia dieta todos os dias. Então, ele é um cara assim que eu tenho como um exemplo de disciplina. Hoje, só você ideia, hoje ele não faz mais fisiculturismo. O cara hoje, velho, ele escala montanha de gelo. O cara escala montanha de 4.000 metros de altura no gelo. Então, assim, o cara é um exemplo, assim, de foco, de determinação, sabe? De o cara focar, assim, e alcançar o nível mais alto. Em tudo que ele faz, ele alcança o nível mais alto. Então, uma coisa muito forte nisso aí. Tanto que ele é um exemplo para você. Um exemplo de determinação. Na fisiologia, na bioquímica, a vida não reconhece a inatividade. Então ele parou no ciclismo, ele foi ser corredor, não deu certo, foi ser ciclista, não deu certo, foi para musculação, parou, hoje é alpinista. Então, o tempo todo em movimento. Então, provavelmente, eu nem o conheço, mas eu já imagino que se a gente sentar para uma conversa, ele vai ser uma pessoa com uma estima boa, uma autoestima boa, e vai ser uma pessoa com bom ânimo, e vai ter disposição, energia, e boas ideias, e boa conversa. Demais. Não é isso? Mas o cara é fantástico. Ele é fisioterapeuta, né? A esposa é médica, pediatra, a doutora Carmen. E eles, assim, montaram a minha preparação, meu irmão, assim, sabe? Estudaram minha dieta. Era tudo assim, tudo, sabe? Tudo anotado, tudo preparado mesmo, com muito carinho. Então, assim, eu lembro que depois, aí comecei a disputar os campeonatos, eu vim pro Brasil, ele me preparava.
Comecei a disputar, aí fui para a seleção brasileira. Eu fiz parte da seleção brasileira, né, de fisiculturismo. Quando eu me tornei campeão, ganhei lá na Itália. Ainda existe a seleção brasileira de fisiculturismo? Existe. Que todo ano tem o Mundial, né, de fisiculturismo, Mister Universo. Eu participei de 3, né? Eu fui para a Índia. Em 2013 eu fui campeão brasileiro de fisiculturismo na minha categoria e na overall. Eu ganhei as 2 categorias. Overall é? Overall é campeão dos campeões. Pô. Eu ganhei na minha categoria, aí depois tem todos os campeões, eu ganhei eu ganhei de todos os campeões, né? Então assim, e eu quero aqui falar isso aqui é muito importante que eu vou falar. A palavra. O poder que tem a palavra. Eu lembro, Jaime, que em 2003, no início do ano, mais ou menos, eu liguei para ele e eu falei assim, Rafael, esse ano eu vou ser campeão brasileiro e eu vou dedicar a você esse título. Isso quando você já tinha voltado da Itália? Isso eu ficava um tempo aqui, um tempo lá, né? Eu passava séries aqui, botava para lá. E eu falei, você vê que o poder da palavra. Isso foi em 2003. E aí quando eu falei isso para ele, meu irmão, e aí eu foquei, Jaime. Eu falei, esse ano eu vou ser campeão brasileiro. Porque em 2000 eu disputei o brasileiro em São Paulo. Fiquei, acho que foi em 5º lugar. Ganhei o baiano, lá em Salvador. Ganhei o Norte-Nordeste, do Ceará. E no brasileiro não ganhei, perdi. Isso foi em 2000. Aí eu abri a academia em 2001, 2002 na academia. Aí em 2013 eu voltei a competir forte. Foi quando eu falei, vou ser campeão brasileiro esse ano. Eu determinei. E eu falei para ele que eu ia ser. Então, é o poder da palavra. Quando você fala, eu vou fazer tal coisa, né? Então, hoje eu falaria assim, hoje, se Deus quiser, eu vou me tornar campeão mundial, Então, naquele tempo eu falei, eu vou me tornar campeão brasileiro. Esse ano, vou ser campeão brasileiro e eu vou dedicar a você esse título. E foi exatamente o que aconteceu. E você falou assim que agora, se fosse hoje, você falaria, se Deus quiser. Então o Lelis de antes, ele falou, eu vou ser campeão. Mas o de hoje... Eu falo, se Deus quiser. Explica pra gente o que foi que teve nessa transição, que virada de chave foi essa, e essa palavra, Deus, como foi que ela surgiu assim na sua vida, né, na sua oratória? Sim, então a minha vida, ela teve uma mudança. Né? Eu voltei, depois desses 10 anos na Itália, eu já tinha academia aqui no Brasil, e um dia eu cheguei na academia, eu conheci a minha esposa, Francesca, conheci ela e a mãe. E na academia? Na academia Fernando Lelis. Na sua? Na minha. A da Calilândia? E aí, há 8 anos atrás, eu tinha 40 anos, né? Já falei minha idade aqui. Tinha quantos? 48 então, né? 48. Então, Lelis foi uma das primeiras pessoas que abriu as portas da academia dele. Eu treinei com um amigo nosso chamado El. Hoje eu não tenho contato com o El, não sei se o Lelis tem. Mas eu treinei numa academia dele na Avenida João Duval, em Feira de Santana. Vendi muito suplemento lá. Visitei as outras academias, a outra academia dele. Então, assim, pra mim é uma honra ter ele aqui hoje. Ele faz parte da minha história. Obrigado. Gratidão, obrigado, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Continue. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, há 8 anos atrás eu tive um encontro com Jesus, né? Eu tive um encontro com Jesus e assim, eu nunca gostei muito de ler. Nunca gostei muito de ler, né? E aí, em 2015, eu tive um encontro com Jesus e ali nasceu dentro de mim uma fome muito grande de ler a Bíblia. Mas como foi esse encontro? Foi assim, alguém te levou em alguma igreja, você escutou alguma coisa? Eu escutei uma história. Eu ouvi uma história. Da Bíblia? Não, uma história de um homem. Um homem contou uma história, não só para mim. Isso aí, aproveitando esse gancho, já vou falar da Adonep. Foi um momento da minha vida que cheguei a me separar da minha esposa, nós separamos. E aí foi o meu fundo do poço, né? Foi o meu fundo do poço. E eu fui jantar no Los Pampas sozinho, estava separado. E eu fui pro Los Pampas jantar. Normal, como eu ia sempre. E aí eu tô lá jantando sozinho na churrascaria Los Pampas. E aí passou um empresário, Emanuel, dono do Supermix. Eu era inquilino dele nessa academia da João Duval que você falou. Aquele prédio é dele, eu era inquilino dele. E ele passou para um jantar de homens de negócio. Um jantar da Adonep. Adonep é a Associação de Homens de Negócio.
Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Não sabia o que era. Mas eu tô lá jantando. E nesse dia, Jaime, iria acontecer lá no Los Pampas um jantar dessa associação. Entendeu? E aí eu tô lá. Aí Emanuel passa para o jantar da Donep e ele me vê sentado. Sozinho. Sozinho. E aí ele chegou para mim, cumprimentou e falou: oi, Lelis, tudo bem? Eu falei: ô, seu Manuel, como é que tá o senhor? Tudo bem? Tal, tal. Eu tava ali jantando. Aí ele chegou e falou para mim assim: ô, Lelis, aquela sala ali, ó, vai acontecer um jantar de empresários. Vai ser muito bom, vai ter uma palestra, você vai gostar. Vá lá depois. Aí eu falei: tá bom, eu vou. Vou agora ou tu foi depois? Eu falei, foi na hora? Eu esperei alguns minutos. Eu falei: tá bom, eu vou. Então, eu falei: eu vou. Eu dei a minha palavra, falei: eu vou. Pronto. Aí terminei ali e fui. Entrei na sala. Quando entrei na sala, Jaime, a sala estava cheia de gente. Cheia de gente. E aí eu entrei, sentei lá no fundo, tá? Sentei lá no fundo e o palestrante, ele começou a dar a palestra dele. E a palestra daquele homem era exatamente... o que ele estava contando era exatamente o que eu estava vivendo naquele momento na minha vida. E você, nesse momento, você era atleta? Eu era atleta, inclusive eu estava em preparação. Foi em 2015, quando eu fui rei da praia lá no Espírito Santo, competi esporteiro brasileiro. Eu estava em preparação. 2015. 2015, foi. 2015 voltei a competir. Só você entender, eu competi em 2006, eu fui campeão sul-americano em Assunção, no Paraguai, em 2006, tá? E aí parei de competir, fiquei 9 anos. 9 anos depois, em 2015, eu voltei a competir. E voltei botando para quebrar, como o pessoal fala, né? Voltei, me preparei e fui campeão novamente. Em 2015, rei da praia e tal. E aí pronto, aí eu tô nessa preparação, fui jantar no Los Pampas e de repente eu tô lá na sala desse jantar da Donep. E aí, Jaime, esse empresário que eu nunca tinha visto na minha vida, ele é um empresário de Vitória da Conquista, e aí ele começou a falar da palestra dele, e a palestra dele era exatamente o que eu estava vivendo ali naquele momento da minha vida. A história dele era a minha história. A mesma história. E ele começou a falar, a contar a história dele. E aí, no meio da palestra dele, Jaime, Deus começou a falar comigo. E aí, Deus já tinha operado um milagre na vida dele. Deus já tinha restaurado a família dele. E ele estava ali contando como foi a história, né? Então, para mim não tinha mais jeito, a minha família para mim não tinha mais jeito, já tinha acabado, minha família, o casamento tinha acabado. Mas através da história daquele homem, do testemunho dele, eu vi que tinha ainda uma oportunidade, que ainda era possível eu ter a minha família de volta. E aí, foi naquele jantar, ele contou o testemunho dele, contou a história dele, e ali Deus falou comigo. Deus falou comigo assim: olha, eu fiz na vida dele, e eu faço na tua também. E é naquele momento ali, já naquele dia, em 2015, no Los Pampas, eu falei com Deus. Eu falei assim: Senhor, faz na minha vida o que o Senhor fez na vida dele. E aquilo me falava já, e ele falava e minhas lágrimas desciam. E eu chorava, sabe? Mas era um choro diferente. Era um choro como se fosse assim, que algo ruim estivesse saindo dentro de mim, sabe? E eu chorava, e aí aquilo me fez uma oração e me convidou para ir ali à frente. Eu repeti aquela oração com ele, e aquela oração, a oração simples que eu fiz em 2015, quando eu reconheci o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador da minha vida. Então naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Pronto. Aí a partir daquele momento, minha vida mudou. Minha vida mudou. Deus restaurou meu casamento. Aí você saiu de lá. Aí eu cheguei para o palestrante no final de tudo e eu falei assim: o que o senhor falou aqui hoje é exatamente o que eu estou vivendo hoje na minha vida. Eu não sei o que fazer. E aí ele me mostrou o caminho. Qual era o caminho para eu poder alcançar a vitória que ele tinha alcançado. E o caminho é o perdão. Porque o perdão, ele abre uma porta no céu e fecha uma porta no inferno. Quando você decide perdoar alguém, é você que está sendo privilegiado. Então, naquele dia, eu entendi isso. Aquilo me falou para mim, essa palavra é uma palavra poderosa, é uma palavra divina, o perdão.
Porque foi para isso que Deus enviou o Filho dele. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, o perdão. Aí eu saí dali com aquela palavra no meu coração. A partir dali tudo mudou. Porque quando você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a sua vida não pertence mais a você. Ele é o Senhor da sua vida. E nesse momento, acabou o Lelis atleta? Nesse momento, acabou o Lelis atleta? Não, ainda fui cumprir a minha agenda, que tinha ainda o brasileiro lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Ainda cumpri a minha agenda que tinha, já tinha programado. Disputei o campeonato lá em Cuiabá. Meu irmão veio de Rondônia e tal, me levou lá para Rondônia, passei uns dias com ele. E aí, quando eu volto, o Senhor Jesus Cristo restaurou meu casamento. Restaurou com o meu casamento. E aí, nesse dia lá no jantar da Dona Epe, um amigo que estava lá, ele chegou assim e falou assim: ô Lelis, tu tá frequentando alguma igreja? Eu falei: não tô não. Aí ele foi e me deu o endereço de uma igreja. Aí ele falou: vai lá fazer uma visita. Aí eu falei: tá bom, eu vou. Aí eu fui lá na igreja fazer uma visita. E foi interessante que nesse dia que eu fui lá fazer a visita, eu encontrei um amigo lá, um atleta, Sérgio, irmão Sérgio, paulista. Ele estava lá na igreja, nessa igreja. E ele viu eu chegando, eu passei com o carro, e ele veio, me recebeu, me recepcionou. Entrei na igreja, ele orou por mim. E eu gostei muito da igreja. E aí depois fui com minha esposa para essa igreja e nós começamos a frequentar essa igreja nos cultos. E ali nós começamos a buscar a Deus juntos. Então, assim, sua mentalidade mudou. Mudou. Pelo que você tá me falando aí, foi nesse momento aí. Nesse momento. Depois dessa palestra. Mudou Exatamente. A mentalidade e a sua abordagem de vida. Mudou. O que foi que, assim, no esporte, eu sei que você deixou de competir após isso, você foi lá, cumpriu a agenda. O que foi que mudou? Por que não continuar no esporte, no fisiculturismo? Pra você, o que é que não tava batendo no esporte, em termos de espiritualidade? O esporte e a espiritualidade naquele contexto do fisiculturismo. Sim, então, é uma coisa muito individual, tá? Cada um tem um pensamento... Não é condenando, né? Exatamente, não é condenando. Não é a sua forma de enxergar. Exatamente, tá? Não é que praticar o fisiculturismo seja pecado ou não. Não tô aqui pra... Entendeu? Então... Só abrir um aspas assim, ó. Antes de eu parar de beber, porque eu parei de beber durante um período da minha vida onde eu decidi ser um bom profissional na nutrição e as pessoas precisam escutar de mim que parar de beber um tempo vai colaborar com o resultado delas. Então eu era DJ, pra quem não sabe. Então assim, eu ia pra festa e ser DJ sem beber é um saco. Você chega lá, tá todo mundo bebendo, os cantores, todo mundo. Então o ambiente é propício para que você beba. Aí eu falei, ó, não dá pra poder eu ser DJ. Ou eu vou ser nutricionista ou eu vou ser DJ. Então eu parei de ser DJ, porque não dava pra eu continuar bebendo pra mim na minha caminhada como nutricionista. E então se não dava pra ser DJ sem beber, eu falei, ó, deixa quieto esse negócio e vou tocar minha caminhada. E foi a melhor escolha que eu fiz. Não é fácil, hein? E já tem quanto tempo você bebeu? Você tem quanto tempo? 5 anos. 5 anos? Mais ou menos vai fazer uns 6 anos aí, sem beber. Economiza dinheiro, saúde, pra mim tem sido ótimo. Só benefício, né? Só benefícios. E na minha oratória, até uma coisa que eu quero te perguntar, assim, a minha abordagem com o meu paciente mudou. Então, Fernando Lelis também é professor. Fernando Lelis tem seus alunos, tem seus discípulos, vamos dizer assim. Então mudou a sua abordagem com seus discípulos, porque assim, eu vou ser direto, você tomava os anabólicos para ficar grandão. E depois tomava os anabólicos para ficar trincadão, definido. Então tinha todo um processo. Então seus alunos começavam a te procurar porque você tinha esse conhecimento. Exatamente. E você passava isso para seus alunos? Claro. E depois? Aí tá. Nessa mudança quando saiu do esporte. Então. Como foi que ficou isso aí? A espiritualidade, essa coisa do anabolizante, o que foi que aconteceu? Mudou, e assim, nenhuma mudança é fácil, né? Porque é um processo. Foi um processo. Eu me posicionei. Por exemplo, só você ter noção, quando eu me converti, eu vendia anabolizante, né? Eu usava e vendia. E aí um dia, eu, recém-convertido, 5 horas da manhã eu saí em casa para abrir a academia e eu falei com Deus. Eu falei assim, Senhor,
a partir de hoje eu não vou mais usar anabolizante e eu também não vou vender mais anabolizante. 5 horas da manhã. E eu tinha anabolizante, uma sacolinha de anabolizante, que eu, né? É minha mercadoria, eu levava, vendia. E aí, pronto, eu falei com Deus isso, peguei os anabolizantes, coloquei no carro e fui pra academia trabalhar. Então, de 7 horas da manhã, dois alunos, que já estava tudo certo para comprar anabolizante do meu irmão, já vinha negociando qual era que ia ser, qual não ia ser. Ele chegava para mim assim e falava assim, ó, Lelis, nós vamos querer hoje os anabolizantes, tá? E aí, quando eles falaram isso, aí veio o pensamento, o que eu tinha, falo com Deus em casa, 5 horas da manhã. Então, na nossa vida, já é assim, você toma uma decisão e você tem que permanecer naquilo que você determinou, naquilo que você falou. Principalmente quando você fala diante de Deus. E tem que ser assim também diante dos homens. Tá? Então, eu cheguei para aqueles rapazes e falei assim, olha, eu não vou vender, não tem mais anabolizante. Aí ele falou assim, e vai chegar quando? Aí eu falei assim, não vai chegar mais. Acabou a fonte. Acabou. Entendeu? A mamada. Então você sabe, eu disse não. Então, eu ia ganhar uma grana, tá? Eu ia ganhar grana e assim, era uma fonte de renda que eu tinha. Mas eu decidi dizer não. Mas não foi, você acha que foi fácil? E as pessoas que eu vendia, meu irmão, todo dia chegava gente lá, Lelis, vim pegar os anabolizantes. Toda hora chegava Já tinha um WhatsApp? Me lembrei. Já tinha. Então, assim, aí eu tive que tomar um outro posicionamento. Aí eu comecei a desfazer, eu tentei, né, pelo menos, né? As pessoas chegavam para tomar anabolizante, aí eu, rapaz, vem cá, bora conversar aqui. Então, em alguns casos, eu tentei conversar, sabe, desmontar aquela... tipo assim, falar, pô, não precisa, você vai competir, se você não vai competir, não precisa tomar, tá, entendeu? Então, assim, mas eu lembro que teve um aluno... E muita gente vai falar assim, olha... Fez a vida toda, agora tá falando mal. É porque não entende, né? Às vezes o processo, a mudança da mentalidade e a postura que é exigida a partir disso. É muito difícil, Lelis, eu admiro isso. É a transformação de um conceito que deixa de ser real pra gente. Então, assim, quando a gente vê que aquele conceito... Por que o conceito? Porque a verdade, ela pode ser... uma para um e ela pode ser uma para outro. Tanto que o conceito verdadeiro, de verdade, é veracidade mais exame. Você pega uma coisa que é verídica, examina e vai ver que é verdade. Então, quando a gente muda aquele conceito antigo e transmite um novo conceito, até para aquelas pessoas que tiveram diante de nós em determinado comportamento, aquelas pessoas vão duvidar. E essa dúvida, né? Ela faz com que a gente tendencie a desistir. E quando a gente persiste no novo posicionamento e vai colhendo frutos dele, aí é bom demais. É melhor do que ganhar 1 milhão na loteria, vamos dizer assim, porque é uma coisa que é difícil pro ser humano. É difícil. Entendeu? Mudar é difícil. Mudar é difícil. Mudar, né? Você abrir mão, né? Você abrir mão, porque eu abri mão. Da opinião, da razão homem, da razão... atleta ali muitas vezes. É tanto que o pessoal, rapaz, você não tem noção na época, quando eu falei com o pessoal que eu... E quando eu peguei os anabolizantes tudo, botei no chão e quebrei tudo. Quebrei todos. Aí Essa história é conhecida em Feira de Santana, hein? Eu acho que no Brasil todo, talvez. eu tirei foto, botei assim a carreira de anabolizante assim, meu irmão, e poquei tudo, quebrei tudo. Aí o pessoal, rapaz, por que você não me deu? Porque, eu falei, rapaz, se eu não quero pra mim, eu não quero pra você. Aí ele falou, não, você jogava fora e me falava onde foi que eu ia lá e pegava. Então, assim... é aí que tá, meu irmão, a verdadeira mudança. Porque você não só não usou, como também não era para você condizente você oferecer ou dar para os outros ou vender até acabar. Você poderia vender até acabar, mas não, você falou, acabou, não vai rolar, já era, ponto final, isso aqui não é positivo. Transformou para você. Não quer dizer que outro atleta que utilize um anabolizante, que ele seja, vamos dizer assim, a gente tá falando de Deus, eu vou falar essa palavra também, não quer dizer que ele seja do mal, entende? Porque ele toma, é uma escolha, que é uma individual, coisa individual de cada um da gente. Exato. Não quer dizer que aquela pessoa é má, né? Exatamente. Não quer dizer que é má, mas se para ela se tornou uma coisa errada e ela continua fazendo, aquilo vai trazer coisas ruins. Quando se a sua consciência lhe condena...
Deixe. O pior juiz é a consciência. Exatamente. Quando a consciência acusa, você ou muda ou sofre. Ou sofre. E aí agora deixa eu te falar. Mas aí o que acontece, através desse posicionamento meu, Jaime, aí Deus começou a me honrar. Então, eu quero dizer aqui que quando você faz algo diante de Deus e você se posiciona e você persevera naquilo que você se posicionou diante de Deus, aí Deus começa a te honrar. E eu lembro que quando eu me converti, um funcionário meu chegou assim e falou assim, Lelis se converteu? Eu não dou 3 meses para ele parar com isso aí, para ele deixar de ser crente, né? Então, mas para a honra e glória do Senhor, né? Deus tem me sustentado, né? Nós temos 8 anos de caminhada, seguindo a Deus, buscando obedecer a Deus, buscando viver diante do Senhor, obedecendo a palavra de Deus, e Deus tem nos sustentado. Lelis, bonita a sua história, meu irmão. A gente está chegando aqui ao nosso momento final. Assim, é uma honra ter você aqui, escutar essa história. E tem mais assunto ainda pra gente falar. Podemos gravar um novo podcast futuramente. Tem muito conhecimento aí pra gente extrair. Isso é bom, vivência, um homem de vivência. E eu quero pedir assim para você deixar um conselho para os atletas, as pessoas que estão buscando fisiculturismo, e também as pessoas que estão buscando dentro do esporte a espiritualidade. Porque você é um exemplo. Você nada melhor do que uma pessoa que passou por um passo negativo, hoje você vendo, e chegou a um momento positivo da sua vida, que você está tendo mais flores, colhendo mais bons sentimentos, você tem bons amigos, você diz isso, é bem no seu casamento. Como é que você aconselha esses jovens, né, que hoje estão em busca dessa evolução espiritual junto ao esporte também, e em busca do esporte, mas também não quer deixar o espiritual de lado, entende? Quer unir os dois. Claro. O mais importante é a gente, que eu vejo, né, como eu falei no início aqui, sim, somos uma casa de 4 cômodos, um físico, mental, um espiritual e um emocional, e temos que manter todos arejados. Então como é que você aconselha essas pessoas a unirem o esporte, não só o fisiculturismo, qualquer outro esporte, sim, sim, junto com o espiritual? Então, tem um versículo na Bíblia, está em Mateus 6:33, diz assim: buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então foi isso que Deus fez na minha vida. A minha vida era um desordem, porque eu focava 100% em mim, no meu físico, na minha vaidade. Eu me idolatrava, eu era o centro, tá? Eu tinha minha família, eu não dava atenção para minha família, Deus, eu nem lembrava de Deus, então minha vida estava desorganizada, totalmente errada, totalmente. Aí quando Deus me resgata, o Senhor Jesus me resgata, Ele organizou a minha vida, Ele organizou. Então é Deus que organiza a nossa vida. Então, não adianta você ser você ser um atleta bem-sucedido, você, sabe, ser rico, milionário, mas se o seu coração, se a sua prioridade não for Deus, você não está no caminho certo. Porque nenhuma riqueza, a Bíblia fala muito claro sobre isso, fala assim, ó, do que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, é isso que Deus ele quer fazer na nossa vida. Quando Deus nos chama e a gente se volta para o Senhor verdadeiramente, né, e você começa a buscar essa comunhão com Deus, Deus organiza a sua vida. Não quero dizer aqui para você, atleta, fisiculturista ou de qualquer outro esporte, que você tem que parar. No meu caso, é um caso assim, particular, né? Foi um caso assim, é como Deus queria na minha vida. Esse é o projeto de Deus para mim. Mas eu conheço atletas que são cristãos. Eu conheço atletas que são cristãos, fisiculturistas. São fiéis também a Deus, né? Sim, claro. Estão buscando ser fiel, né? Eu conheço, sim. Entendeu? Então, isso eu tô falando de mim, no meu caso, tá?
Então... Aquilo, né? Cada história é uma história. Cada história é uma história. A gente tem que ver onde é que a gente se espelha. Mas eu quero dizer, a mensagem que eu quero deixar aqui para todos vocês é que vocês busquem primeiramente a Deus. Busque a Deus, primeiramente. A nossa primícia, a nossa prioridade tem que ser Deus. Porque se não for, você não tem como você ter uma vida abundante, né? Como o próprio Senhor Jesus disse. Até porque você não enxerga a pessoa, né? Que não tem uma espiritualidade ativada, ela muitas vezes ela não enxerga o valor nas mínimas coisas. E nem sempre vamos ter prazer, bioquimicamente eu posso explicar isso também, a gente vai ter prazer nas grandes coisas. Às vezes a pessoa, vou dar um exemplo muito assim, rasteiro, a pessoa entrar em um Porsche. Se ela não estiver bem com ela mesma, aquele Porsche ela não vai se sentir bem em lugar nenhum. Ela pode entrar numa Ferrari, num helicóptero, sempre vai estar faltando alguma coisa. Porque ela você primeiro tem que se sentir bem com você. Depois que se sente bem com você mesmo, todas as outras coisas, como diz o versículo que você falou aí em Mateus, você receberá todas as outras coisas bem com a gente mesmo, porque a gente vai estar em uma conexão com o nosso espiritual. O nosso espiritual bem, ele está conectado a Deus, não tem como ser diferente. Então, exatamente. Porque assim, não adianta você, como eu falei, você ter tudo, mas você não ter comunhão com Deus. Porque existe dentro de nós, Jaime, existe um vazio, tá? O ser humano, existe um vazio. E esse vazio as pessoas buscam em mulheres, em dinheiro, em coisas materiais, mas nada disso preenche o vazio que existe dentro da gente. Só preenche com a presença de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você, então, nesse momento, a partir desse momento, você é completo. Independente da sua situação financeira, independente de qualquer coisa, você é completo. Porque hoje, eu falo de mim, a minha alegria hoje não vem de fatores externos. É independente da minha situação financeira, da minha condição, não depende nada disso. Porque hoje a alegria que eu tenho, ela vem de Deus. Sabe, a paz que eu tenho, ela vem de Deus. Então isso não tem preço. Porque antes eu tinha dinheiro, tinha 3 academias, fazia tudo que eu queria financeiramente falando, mas eu não tinha o que eu tenho hoje. Bonita mensagem, meu irmão. Pessoal, eu não tinha o que eu tenho hoje. Agradecer a Lelis aqui. Lelis, grato pela presença. Obrigado. Amanhã tem treino, Amanhã 5 da manhã. 5 a da brincadeira manhã. acabou, só os melhores. Só os melhores. Vamos pra cima. Galera, tamo junto, grato aí mais uma vez. Você Podcast, nosso tema hoje, esporte e espiritualidade. Espiritualidade e esporte. Tamo junto.